Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É quarta-feira, é dia de dueto, é dia de conversar um pouquinho aí sobre o que virou notícia na última semana, os aspectos mais polêmicos aí da vida dos nossos parlamentares, do nosso presidente, enfim. Aquilo que efetivamente trouxe algum interesse, né, para os analistas, para a classe política em geral, para todo mundo que acompanha aí esse cenário. E para começar, né? A pauta está um pouquinho grande hoje. Vamos começar com a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que teve a coragem de falar que a CPI não vai trazer efeito algum. Ele não vê circunstâncias para o impeachment de Bolsonaro. Assim, antes de passar a bola para você, meu amigo Henrique, eu acho que ele não vê nada, né? Se ele não consegue ver a situação que a gente está vivendo, o quanto de crimes estão sendo abafados, o quanto de questões estão sendo colocadas para debaixo dos panos, não só do Bolsonaro, mas da família, e eventualmente entre pessoas aliadas ao próprio governo, né? Enfim, vamos trazer outros casos aí também de corrupção, de ministro pedindo para sair. Mas o Arthur Lira, todo mundo, ninguém esperava nada do Arthur Lira, né? Um parlamentar do PP, que por si só já é um partido de centro, de apoio a quem está no governo, pouco importa, pode ser o Lula, pode ser a Dilma, pode ser o Temer ou pode ser o Bolsonaro. A questão do PP é aquele ditado, né? Não precisa ser rei, melhor é ser amigo do rei, porque na revolução o rei é o primeiro a perder a cabeça. Então, já que o PP nunca vai ter um candidato à presidência da República, eles apoiam quem efetivamente está no governo, até porque assim eles nunca perdem. E o Arthur Lira é o capacho, é aquele que está lá para segurar os pedidos de impeachment. Isso porque recebeu também do Rodrigo Maia essa omissão. Não podemos nos esquecer que o Rodrigo Maia teve a oportunidade de pautar, ainda no ano passado, um desses milhares de pedidos de impeachment que tem aí, são quase uma centena, mas infelizmente também não o fez. E depois que saiu do governo, começou a metralhar contra todo mundo. Deveria ter feito enquanto estava sentado na cadeira, né, Rodrigo Maia? Amigo Henrique, vamos começar com o nosso Arthur Lira. Uma vergonha, né? Uma vergonha, Leonardo. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Mais uma vez, é uma satisfação estar presente com o meu amigo Leonardo, que é uma importante a saber. E o pessoal que acompanha o canal da Democracia Brasileira também. Todos nós sabemos a posição do Arthur Lira. A gente viu que no começo, quando ele se elegeu a presidente da Câmara dos Deputados, teve um certo momento em que o Bolsonaro acabava não flertava com o Centrão do jeito que está hoje. Em relação a ele falar, depois dele daquela declaração, falando que ia dar um remédio, um remédio que ia ser muito caro Amargo. para o governo Bolsonaro, para o governo, presidente. Depois disso, não teve mais nada, porque houve o escândalo do Tratolão, houve os escândalos que ocorreram de cargos loteados para o Centrão. Então, tudo voltou à normalidade nessa triste realidade que o Brasil vive há décadas. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente vê um centro, a gente vê um Arthur Lira fechando os olhos para a realidade. Só que, Leonardo, o que eu quero deixar bem claro eu não estou criticando a Constituição, não sou contra a Constituição, além nunca. Acho que a gente pode discordar de alguns pontos da Constituição, mas a Constituição, infelizmente, ela dá essa brecha, e é uma brecha que às vezes custa muito caro ao Brasil. E uma delas é que a pessoa que tem que acatar o impeachment, acatar o pedido de impeachment, é o primeiro que representa a Câmara dos Deputados, é o primeiro na sessão da Câmara dos Deputados. Quando não é pela PGR, ou uma denúncia crime pela PGR, tem que vir pelo presidente da Câmara dos Deputados. Só ele, somente, pode acatar isso, e isso, infelizmente, custa muito ao país, porque a gente sabe que dentro desse cargo, quer ser presidente da Câmara dos Deputados, não há um interesse pelo país, e sim há um interesse pessoal, individual, coletivo, partidário. E a gente sabe que isso prejudica muito o Brasil, e fica aquela questão, né? A pessoa não vai pelos fatos, e vai por aquilo que ela tem como dever lá dentro cumprir, que é com seus aliados, com o seu partido. Então é vergonhoso
O Brasil ainda está nesse rumo. É vergonhoso o presidente da Câmara dos Deputados fechar os olhos para a realidade, já está desvalorizando a CPI, que vem trazendo bastante provas documentais. Então, eu fico triste para o nosso país. Eu espero muito, muito mesmo que há uma luz para que a verdade, os fatos sejam conclamados e o que é de justiça, justo seja feito no Brasil. Triste pela fala de um vendido, que é o Arthur Lira, que a gente sabe que já não é flor que se cheira, não é? É verdade, não podemos esquecer que quem botou o Arthur Lira lá foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ao contrário da Dilma, ele conseguiu colocar as pessoas chaves nos cargos chaves. Ele se blindou muito bem, até porque ele foi um parlamentar do baixo clero por 28 anos. Ele conhece aquilo ali como a palma da mão dele. A partir do momento que ele botou o Aras na PGR, sendo que o Aras não era na lista tríplice, acho que ele nem constava. Pela primeira vez se botou o procurador-geral que não constava na lista tríplice. Mas Augusto Aras era amigo pessoal do Flávio Bolsonaro. Então ele desrespeitou a lista tríplice, não é inconstitucional, até porque a Constituição não obriga que seja respeitada, era apenas um costume de sempre se respeitar. O Fernando Collor respeitou, o Itamar respeitou, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, todo mundo sempre respeitou. O Bolsonaro, por sua vez, preferiu botar o amigo do Flávio porque ele sabia que se ele bota um procurador sério, comprometido, os crimes comuns que ele já cometeu, além dos crimes do exercício da função de presidente, já estaria fora há muito tempo. E aquilo que você falou também, meu amigo Henrique, essa interpretação do Supremo de que a competência para iniciar o processo de impeachment é exclusiva do presidente da Câmara é muito complexa, porque assim, você tem uma isonomia entre os 513 parlamentares da Câmara e os 81 do Senado. Ninguém é mais do que ninguém. Não existe voto em dobro, não existe voto partidário maior do que o de outro partido, não. É uma eleição linear. Então, na minha opinião, caberia sim a análise do pleito de um eventual pedido de impeachment, não pelo presidente da Câmara, mas pelo colegiado, ou seja, uma reunião com os 513 deputados e coloca para voto. Mesmo que você exija o quórum diferenciado de 3/5, enfim, poderia ser uma opção, mas assim, você efetivamente buscar algo com todos, não com uma pessoa apenas. Até porque, assim, centralizar poder nunca é bom, porque você fica mais suscetível à corrupção, a desvios de finalidade. E, infelizmente, é o que acontece hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. E o Arthur Lira, ele está fazendo tudo o que ele pode fazer, porque, assim, ele sabe que se ele não for reeleito, ele fez o pé de meia dele. Com as privatizações, com as trocas de cargo, com tudo que tem direito. É a velha política, né, meu amigo Henrique? Desde lá do Império. Nunca mudou, né? Só muda o CPF, mas a causa é a mesma. Continuando aí na questão de parlamentares, né? Fomos surpreendidos hoje aí pelo então senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que denunciou um esquema de compra de votos pelo governo Jair Bolsonaro para aprovar a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Segundo o parlamentar, ele foi abordado pelos então ministros Luiz Ramos, da Casa Civil, e Gilson Machado, do Turismo, que ofereceram cargos para aliados desse senador em troca do sim no Senado Federal. Antes de passar a bola para você, eu só queria fazer 2 comentários. Primeiro, foi uma votação muito apertada, a votação da semana passada. Efetivamente, foram 42 votos favoráveis a 37 contra, ou seja, por 3 votos o projeto passou. Isso graças a alguns parlamentares que mudaram o voto aos 44 do segundo tempo, como a toda tão conhecida, né, das redes sociais aí, a Cátia Abreu, que declarou no Instagram, no Twitter, no Facebook, que era contrária à privatização, e no dia votou sim. E ainda levou com ela os outros 2 parlamentares do Tocantins. Espero, Cátia Abreu, que os eleitores não esqueçam do que você fez, porque você mentiu. Você fez uma declaração uma semana antes, e depois você mudou. Por que você mudou? Aconteceu alguma coisa na noite de segunda para terça? Eu acho que a gente tem que saber, né? Porque ninguém muda do dia para a noite. Assim, o projeto era o mesmo, não teve nenhuma alteração. Por que mudar?
E a gente sabe que a votação estava prevista para segunda-feira, mas o governo não tinha maioria. O Rodrigo Pacheco, que é outro também, superveniente ao Bolsonaro, alterou para terça-feira, para tentar ainda na noite de segunda para terça cooptar mais senadores e conseguiu, né, o seu projeto criminoso de privatização a um custo altíssimo, ou seja, vamos pagar uma Eletrobras para vender a Eletrobras, como diria sabiamente a Miriam Leitão. É muito triste, mas infelizmente é a realidade do Brasil, que já vem há algum tempo. Não vamos também só culpar o Bolsonaro. Essa compra de parlamentares já acontece há um bom tempo. Não podemos nos esquecer do então Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, que comprou a reeleição, a emenda constitucional que permitiu a reeleição. Foi em troca de muitos favores. E desde lá, né, a gente, cada vez que passa, seja o Lula, seja a Dilma, seja o Temer, nós temos aí a compra, né? O Temer também, para evitar o impeachment dele, teve que lotear para o Centrão um monte de cargo para segurar aí o processo de impeachment. E é assim que funciona, né, meu amigo Henrique? Esse deputado, eu acho que ele deveria, sim, ao invés de ir na imprensa, ir na polícia, na mesma hora, ir no Ministério Público Federal. Enfim, isso é crime. Compra de voto é crime. Mas, infelizmente, é Brasil, né? Aqui pode tudo. E aí? Vou só. Foi brilhante a tua fala, Leonardo. Você falou. Concordo com tudo que você falou. Assina embaixo. Eu só vou pontuar para terminar esse assunto em relação à Petrobras. Realmente, como diz a Miriam Leitão, pegou e você vai vender uma Eletrobras, entendeu? E pagar para uma Eletrobras para vendê-la. É vergonhoso. A gente não. Sabe, às vezes eu não consigo entender a omissão da população, porque parece que a população tá anestesiada, não fala nada, e cadê a oposição de tentar entrar de alguma forma na justiça, tentar ir atrás em relação a isso e buscar, porque está muito estranho isso. E se houve compra de voto, a gente não pode continuar com esse câncer no país que é a compra de voto. Porque a gente sempre vai continuar sendo esse mesmo país do jeito que está. A gente vê pessoas que normaliza a compra de voto. A gente vê o Ramos e o ministro do Turismo. É vergonhoso. Ou seja, aquele governo que sempre que diz, quando assumiu as eleições, que ia fazer tudo diferente, é o mesmo governo da velha política. É um governo corrupto. É um governo que compra voto. É um governo que loteia cargos no Centrão. É o mesmo governo que sempre fez tão mal ao país. São os mesmos corruptos lá dentro. Então é vergonhoso a gente ver pessoas que se dizem vestir a roupa da democracia e ao mesmo tempo comprar voto. Comprar voto não é democracia. É vergonhoso. É vergonhoso ainda ver pessoas que defendem esse ato. E assim, sou contra a privatização da Eletrobras, sou a favor do nosso, sou patriota acima de tudo, sou a favor de uma empresa 100% nacional, e eu sou contra, sim. Eu acho que todas as pessoas que prezem a riqueza do nosso país também é contra. Então é vergonhoso a gente ter pessoas sendo compradas, a gente ver políticos vendendo, indo contra a própria população. É vergonhoso, Leonardo. Não tenho muitas palavras para falar porque é realmente muito triste. Sim. Principalmente no momento de crise hídrica, né? Vai faltar água no Brasil. É fato. Nossos reservatórios estão baixíssimos, né? E é questão de tempo para a gente entrar num racionamento muito sério. Pode ter certeza disso. De setembro a gente não passa. Se não chover muito, o que dificilmente vai acontecer, porque essa época do ano não é uma época de chuvas. Então, assim, a tendência é a gente entrar num racionamento, assim como aconteceu no governo do Fernando Henrique. E mais uma notícia também fresquinha de agora à tarde, a demissão do nosso então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Até que durou bastante, né? Desde aquela reunião do Al Capone lá em 22 de abril de 2020, né? Que ele falou que ia passar a boiada, já era para ter sido demitido ali, né? Mas infelizmente a Polícia Federal começou a investigar, até mandaram embora, né? Exoneraram o delegado que fez a investigação. E o governo Bolsonaro está muito frágil, muito sensibilizado, com forte alta na rejeição. Então, se tinha que pedir uma cabeça, que seja do Salles, né? Antes ele do que eu. E hoje, então, o nosso ministro segue aí
outros, né, como Weintraub, como, enfim, outros ministros que já foram aí, Pazuello, Queiroz, o outro que o Taixa, enfim, outros que já foram embora aí, sendo que o Taixa ainda pediu para sair, né? O Pazuello foi demitido. Enfim, menos um, né? Vamos ver quem vai para o lugar dele agora também, né? Mais um capacho. É verdade, Leonardo. Outra, o Salles é um covarde. O Salles é um corrupto, um bandido. Ele é a pior espécie que o Brasil já poderia ter como um político, como um ministro. É vergonhoso o Brasil ter tido o Ricardo Salles como presidente, como ministro do Meio Ambiente. É o primeiro ministro do Meio Ambiente que é a favor do desmatamento. É o primeiro ministro do Meio Ambiente que conspirava contra o Brasil, contra os indígenas, que conspirava contra o maior oxigênio do planeta, que é a Amazônia, que conspirava contra todas as pessoas que defendiam causas assim leais, que defendiam causas que eram a favor do meio ambiente. É vergonhoso um cara em 22 de abril pedir para passar a porteira, abrir a boiada para passar abrir a porteira para passar a boiada. Vamos enfraquecer as leis infralegais. É vergonhoso. Ricardo Salles, você é escória. E o Ricardo Salles só foi o sinônimo, o símbolo de um governo totalmente despreparado e irresponsável. Já foi tarde, só que aí que tá. Esse já foi tarde, custou muito caro ao Brasil. E isso vai ser refletido lá na frente. Porque as ações dele serão refletidas da pior forma no país. Apesar que ele já fez o Brasil, muito por culpa disso, por culpa dele, transformou o Brasil num país pária. Hoje, em relação à comunidade internacional, em relação à defesa do meio ambiente. É vergonhoso, é triste, é lamentável a gente ter tido Ricardo Salles, futuro condenado e preso como ministro do meio ambiente no Brasil. É verdade. E antes de ir embora, ele ainda conseguiu, né? O último triunfo dele foi no próprio projeto de lei de privatização da Eletrobras. Ele conseguiu inserir lá, né, naqueles incisos lá no finalzinho da lei, já quase acabando ali para ninguém ler, conseguiu que na linha de transmissão Manaus-Boa Vista não tenha licenciamento ambiental. Ou seja, você não vai ser obrigado a ter que escutar o IBAMA e a FUNAI, sendo que a linha de transmissão ela passa numa reserva indígena, né? É a famosa boiada, né? Tira os índios de lá e acabou. Infelizmente é muito triste. Foi o que você falou, vai tarde, já era para ter sido mandado embora há muito tempo. Mas infelizmente é aquele negócio, né? A gente não espera ninguém melhor no lugar dele, né? Assim como na presidência lá da Fundação Palmares também, que tem uma aberração. Aquilo ali não é uma pessoa que diz que a escravidão foi boa para o negro. Eu não posso, cara. E está num cargo de uma fundação tão importante. Não dá. Infelizmente, assim, não adianta tirar o bispo, tirar o cavalo, se você não tira o rei. Nesse jogo de xadrez, não funciona. É muito triste. E para finalizar, até porque está ficando um pouco longo o nosso bate-papo aí, porque é muita coisa, tivemos ontem, né, o depoimento do Osmar Trevas na CPI. O que você achou? Vamos falar sério, né? Osmar Trevas é a pessoa que vive no mundo do terraplanismo, a pessoa conspiranoica, ele não fala lé com cré. E mais uma vez, né, vindo contra o lockdown na CPI, falando em relação a que a culpa do que está acontecendo é de governadores. E o mais engraçado ainda é ver um senador lá querer mostrar ainda o vídeo do doutor da Globo lá, que é o Drauzio Varela, querer postar o vídeo dele de janeiro do ano passado, no comecinho da pandemia, ele queria mostrar para tentar, de uma forma ou outra, ajudar os Osmar Trevas na CPI. Sabendo que o próprio Drauzio Varela já desmentiu o vídeo, poucos meses depois ele desmentiu o vídeo. Então é vergonhoso, cara. É vergonhoso ver um governo, ver uma corja ali, esse deputado federal, que é o Dr. Osmar Trevas, que é. Osmar Trevas, eu chamei ele, tá, gente? Igual o professor Vila. Se vê esse Osmar Trevas, que é médico e defendeu o indefensável. É vergonhoso a gente ter esse cara. Aí a CPI mostrou que é o mesmo negacionista, que é o mesmo conspiranoico de sempre. Então não dava para esperar muito.
a gente só vê que esse governo, onde passa, ele tem os seus tentáculos. E os tentáculos desse governo deixam podre nessa nossa nação, o nosso país. E um desses tentáculos é os Mar Trevas, os Mar Terra, esse inepto, esse ridículo deputado, e até então como se fosse um guru também do presidente Jair Bolsonaro. Então é vergonhoso os Mar Trevas ser um político representativo no nosso país. O Osmar Terra nada mais é que é uma figura idêntica ao Arthur Lira. É o mesmo centrão, é o mesmo toma lá da cá, defende o presidente contra tudo e contra todos, exatamente porque se beneficia da estrutura de poder, né? E esse governo agora tem uma grande questão a explicar aí, né, meu amigo? A relação à compra da vacina superfaturada, né? Podemos nos esquecer aí que o Ministério Público já disse que tem indícios fortíssimos, ou seja, ele recusou a vacina da Pfizer com 50% de desconto para comprar a Covaxin com sei lá quantos por cento de sobrepreço. Vai ter que explicar. No próximo vídeo a gente pode até falar sobre isso com mais detalhes, mas é que hoje realmente tinha muita coisa e infelizmente, assim, a minha esperança com relação a um pedido de impeachment é muito difícil. Já estamos chegando aí em junho, praticamente na metade do ano. Vamos ter o recesso parlamentar em breve. E ano que vem tem eleições. Não acredito. Vamos deixar o Bolsonaro sangrar até outubro do ano que vem. Só que cuidado, porque ele tem a máquina administrativa na mão e ele pode se curar, ainda tentar ganhar alguma coisa aí, ou então melar o jogo. Muito cuidado aí, porque o Rodrigo Pacheco já falou. Ele quer pautar o voto impresso. Então, vamos ver aí, porque é complicado. Mas essa é a minha opinião, gente. Agradeço a todo mundo que está acompanhando aí. E peço, para quem não é inscrito, se inscreva no canal Democracia Brasileira, se inscreva no canal Importante Saber, deixa o like aí, compartilha, ajuda a gente aí a crescer com esses canais, a procurar sempre trazer notícias, trazer informação. Essa eu acho que é a nossa grande missão aqui. Meu amigo Henrique, um forte abraço, a bola está contigo e até o próximo vídeo. Forte abraço a todo mundo que nos assiste, muito obrigado por ter acompanhado aí. Eu espero que vocês deixem seu like, compartilhem, comentem, engajem nos comentários, no canal, que isso ajuda muito, tanto o canal Importante a Saber como o canal Democracia Brasileira. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo, valeu!